E aê! Hoje a gente vai fundo numa das obras mais marcantes da literatura brasileira, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. A nossa análise vai se concentrar em como esse poema mostra, de uma forma muito forte, um processo bem doloroso de desumanização. Logo de cara, a obra já deixa claro. O protagonista, o Severino, não é só uma pessoa, não. Ele é um reflexo, sabe? Um espelho da experiência de muita, mas muita gente. Ele é a voz de incontáveis retirantes que tiveram um destino parecido. E essa é a pergunta que o poema joga na nossa cara. Quando a miséria é tanta que apaga tudo aquilo que faz a gente ser único, o que sobra para definir a nossa humanidade? Bom, o nosso roteiro vai ser esse aqui, ó. A gente segue a jornada do Severino, depois analisa essa perda da identidade, a forma como a morte vira algo comum, o trabalho que só oprime e, por fim, um pequeno brilho de esperança que aparece no meio de tudo. Olha só, esse poema, que foi publicado lá em 1955, nos leva na caminhada do Severino. Ele sai do sertão seco, duro, e vai em direção ao litoral, tentando encontrar uma vida um pouquinho melhor, com um mínimo de dignidade. É uma viagem que escancara a realidade social do Nordeste daquela época. Agora, vamos entrar no primeiro ponto, que talvez seja a base de tudo na obra. Como a identidade individual vai se desfazendo. No contexto do poema, desumanização é exatamente isso. É quando a vida é tão, mas tão difícil que as pessoas deixam de ser vistas como indivíduos, sabe, com suas próprias histórias. Elas viram só mais um número numa estatística de sofrimento. E o mais impressionante é que o próprio personagem percebe isso. O nome dele, Severino, vira quase um adjetivo para descrever uma vida severa, difícil. Ele não é o Severino, ele é um Severino. Essa é a primeira grande perda dele. E este slide aqui ilustra a questão perfeitamente. De um lado, a gente tem a ideia de um indivíduo, com suas coisas próprias, únicas. Do outro, a realidade do Severino, onde a história pessoal se mistura com a de todo mundo, numa massa de luta e miséria que não dá para distinguir um do outro. A jornada dele continua e o leva para uma outra faceta terrível da desumanização, a banalidade da morte. Ali, viver não é sobre ter uma vida boa, é, na verdade, só uma luta constante para não morrer. Ele vai percebendo que no caminho dele, a morte não é um grande evento. Não tem aquela cerimônia, aquele sentimento de que uma vida foi interrompida de forma trágica. Pelo contrário, ela acontece tanto, seja pela fome, pela violência, pela própria seca, que acaba virando parte da paisagem. É como ver uma árvore seca ou uma pedra no caminho. É normal. E aí que está o ponto crucial. A morte vira algo banal. E quando a morte é banalizada, a vida perde o valor. É tratada como se fosse descartável. E essa é uma das denúncias mais potentes do poema. Isso leva a gente a pensar, né? Qual o impacto disso na cabeça de alguém? Como se mantém a vontade de viver quando a própria vida é tratada como algo sem importância? Vamos avançar para ver como isso se reflete no mundo do trabalho, que, em vez de ser uma fonte de dignidade, acaba virando mais uma forma de esmagar a pessoa. A gente sempre pensa que o trabalho deveria permitir que uma pessoa construísse algo que tivesse orgulho, que garantisse o seu sustento de forma digna. Essa é a ideia, né? Só que na obra, a realidade é outra. O trabalho é pesado, explorado, sem nenhuma perspectiva de futuro, não serve para enriquecer ou melhorar de vida, serve só para garantir a comida de mais um dia. Basicamente para adiar a morte. O ser humano é reduzido a só um par de braços para trabalhar. Depois de uma jornada tão pesada, tão marcada pela morte e pelo desespero, o poema dá uma virada. Tem um momento que quebra todo esse clima de dureza que a gente viu até agora. O Severino chega ao seu destino completamente exausto, desiludido, quase pronto para jogar a toalha. E é justamente nesse ponto, o mais baixo de todos, que algo acontece. Ele presencia o nascimento de um bebê. Pensa só, no meio de tanta miséria, de tanta morte, uma nova vida surge, teimosa, frágil. E esse evento se torna um símbolo muito poderoso de renovação, da persistência da vida. E esse slide resume a dualidade que dá o nome à obra. De um lado, a morte, que está em todo lugar, que é o fim, a desumanização. E do outro, a vida, que insiste, representada pelo nascimento, pela esperança, pela chance de um recomeço. E é aqui que a obra se torna atemporal. Morte e Vida Severina, mesmo tendo sido escrita lá em 1955, continua a conversar com a gente hoje. É uma denúncia poderosa da desigualdade social que nos força a pensar em problemas que, infelizmente, a gente ainda não superou. E para a gente fechar, fica a pergunta que o poema deixa no ar. Diante de um sistema que esmaga a individualidade e banaliza a vida, o simples ato de nascer, de continuar a vida, é o bastante para reafirmar o valor e a dignidade de ser humano?
É uma reflexão potente que fica para todos nós.